E aí, Hong, assim, não precisa abrir números, mas qual é a relação que você faz entre o retorno e o investimento? Quantas vezes mais você tem de retorno versus o investimento que você faz com a Bidoc? Olha, essa diferença tem crescido cada vez mais, né? No primeiro mês foi 1 para 1, depois 1 para 2, depois 1 para 3, 1 para 4 e vai subindo, é isso aí. Muito bom. Eu diria que antes os meus atendimentos por internet era coisa de 1%, 2% no mês, né? Pô, agora tá 30%, 40%, entendeu? Bom, hoje eu estou aqui com o Dr. Fernando Hong, médico fisiatra, cliente aqui da Bidoc, e a gente vai explorar um pouco a jornada dele aqui com a gente. Então, obrigado aí, doutor, por poder participar aqui, para a gente poder bater esse papo aí. Que isso, é um grande prazer recebê-los aqui e compartilhar a minha experiência com a empresa. Legal. Hong, deixa eu te começar aqui, então, eu queria que você contasse um pouco sobre o começo, assim, né? Então, como é que foi o seu primeiro contato com a Bidoc, né, comigo ali, como é que foi isso para você, o que você sentiu de segurança, ou o que você sentiu de insegurança, o que te fez confiar e falar, cara, beleza, vamos seguir com isso e dar um voto de confiança aí para acontecer. Eu vi num grupo de WhatsApp dos colegas da minha especialidade, uma colega tinha indicado a sua empresa dizendo a importância, né, e os resultados, né, com a parceria, essa empresa de marketing, né, e ela colocou bons resultados e eu fiquei curioso, né, pela necessidade hoje em dia de ter uma empresa de marketing, né, na área médica, né, e eu vi que a cada dia isso tem sido importante, a gente se preocupar, né, com a questão das buscas pela internet, né, e uma forma de captar clientes, né, no consultório, e pela necessidade e curiosidade eu acabei procurando, né. Eu nunca cheguei a ter empresa de marketing antes, e por essa colega ser uma conhecida minha, né, de muito tempo, eu fiquei curioso e diante dos resultados que ela disse que teve, né, eu procurei. Legal. E aí no momento que a gente se falou ali na primeira reunião, o que passou pela sua cabeça, assim? Olha, a primeira reunião mostrou o que eu estava querendo, né? Eu estava buscando uma empresa que pudesse facilitar para que os pacientes que me procurassem pela internet me achassem, né? E eu vi como isso é um potencial que eu nunca tinha buscado afinco, né? E eu tive esse interesse de buscar, enfim, aí eu optei pela parceria. Legal. E pensando assim, o processo antes da Bidoc, o que você já tinha feito em relação ao seu posicionamento digital, o que você já vinha fazendo? Eu fiz um posicionamento bem simples, né? Eu nunca investi bastante em internet, né? Todos os investimentos que eu tinha feito anteriormente eram investimentos simples, com valores menores, né? E aí eu sempre tive a curiosidade, o interesse, será que investindo um pouco mais, né, eu vou conseguir ter mais resultado, né? Então esse foi um dos motivos de ter procurado a empresa. Legal. E aí como que você acha que o período que a gente oferece de degustação ali, né, aqueles 3 primeiros meses destravam alguns eventuais medos que você possa ter ali no começo? Como é que isso te ajudou? Como é que você ganhou confiança? Olha, ajudou bastante, né? Porque eu vi nesses 3 meses bastante resultados que eu não tive antes, né? Com investimentos mais tímidos, né? E foi muito positivo, né? Isso que me fez manter a parceria, tá? E vi resultado em pouco período, né? 3 meses já tendo resultado, né, do investimento, né? E querendo manter, quer dizer, foi muito positivo para mim. Foi muito bom para tirar esse medo, né? Do desconhecimento. A gente sempre acha, será que vale a pena ou não? Será que está sendo caro, né? E assim, nas contas,
foi muito positivo, né? Muito positivo. Legal. Antes da gente entrar aí, né, nos números e um pouco de quão positivo é isso, me conta um pouco sobre essa questão de como que você como você pensava, como você pensa, ou até como seus colegas pensam sobre esse retorno sobre o investimento. A ansiedade que é sobre, cara, tem que retornar logo, não, como é que é isso? Uhum. Eu, como havia falado antes, eu já tinha um investimento bem baixo, né, com a internet, né, com o site, com o Google, né, e só que eu achava que não tava travado, né, não estava avançando muito, né, e com a associação, essa parceria com a Bidoc, isso destravou, né, foi ganhos exponenciais, eu diria, né? E esse investimento que aparentemente inicialmente eu achava que era alto, né? Em números, nas contas, acabou sendo muito positivo, né? Na verdade, eu estava tendo lucro, né, com essa parceria. Então, foi muito positivo e as pessoas assim que não têm esse conhecimento, lógico, né? Elas têm muito temor de não ter esse retorno, né? Mas ele existe, lógico, né? Eu tive que fazer a minha parte, né? Também investi a minha parte no Google, de conseguir depoimento dos pacientes, né? Isso eu já fazia antes, mas foi se acumulando com o tempo. Eu acho que isso foi muito positivo com a parceria com a Bidoc, né? Porque daí os pacientes conseguiam achar meu nome, viam os meus depoimentos, né? E isso foi muito bom, né? Muito bom mesmo. Não, Né? isso acho que é um ponto importantíssimo que você tocou, que é sobre hoje, né, como é que é essa reputação digital que a gente tem, né? Então, quer você queira ou não, você está presente de forma digital, online, lá as pessoas estão pesquisando sobre você, né? E eu acho que você fez um trabalho muito bom, né? Quando a gente olha para o seu Google Meu Negócio, por exemplo, isso é um trabalho muito bom que você construiu, que não é do dia para noite aquilo, né? Então, assim, são 130, mais 150 reviews ali, tudo 5 estrelas e tal. Isso faz muita diferença na hora da conversão, né? Então, acho que é bom ponto que você diz, porque assim, faz muita diferença a gente ver isso, né? Quando a gente faz o tráfego, posiciona bem o médico, mas a pessoa que é o paciente, vai investir um valor que não é às vezes tão barato, né, para a pessoa, ela vai dar uma pesquisada. Então, peraí, vai olhar o currículo do médico, vai olhar o que as pessoas estão falando sobre ele, e isso passa por todos esses outros ativos, Instagram e tudo mais. Então, acho que você tem uma característica que é uma fortaleza sua, que é essa construção que você fez previamente te rendeu frutos agora, né, muito bons, né? Eu acho que eu poderia ter investido antes, né? Mas mesmo sendo nesse momento, fez muito sentido, tive muitos bons resultados, né? E eu, assim, diante dos resultados, eu quero mais, né? Eu acho que dá para melhorar mais, né? E isso está sendo muito positivo nos meus atendimentos, né? E está sendo muito bom, eu tenho visto resultados e eu acho que é por isso que eu quero manter cada vez mais essa parceria. E Hong, com relação ao que uma coisa que é uma característica legal sua, de você sempre pesquisar, entrevistar o paciente, assim, como é que você me encontrou, qual foi o caminho que você tomou para chegar até mim e tal, e como que você fala sobre isso, assim? Essa pergunta mostra quão positiva é a nossa parceria, né? Porque eles procuram palavras-chave, né? E através dessas palavras eles me acham, né? E eu vejo, que meu investimento vale a pena, né? O paciente me achou por causa disso, né? E assim, eu já tinha site antes, né? Já trabalhei bastante tempo com consultório, e ter esse resultado positivo através da internet, né? Tá sendo muito bom. Antes, a maioria dos meus pacientes eram por indicação, né? De outros pacientes. Mas agora, assim, a porcentagem de pacientes que me procuram pela internet, né, nos meus atendimentos mensais está cada vez mais aumentando, né?
E isso está sendo exponencial porque eles mesmos me indicam, né? Então, não é um investimento pontual só daquele mês e tal. Isso permanece e é como um investimento. A gente começa com um pouquinho e vai colhendo os frutos depois, né? Mas eu achei impressionante porque eu colhi o fruto muito rápido, né? E eu tenho certeza que eu vou colher mais, né? Como você vê essa história? Acho que é um bom ponto que você tocou que eu sempre chamo dos juros compostos aí, da bola de neve que vem, né? Então, assim, o paciente hoje, geralmente quando você manda os relatórios pra gente, é assim, essa semana teve X novos pacientes e uma outra enormidade de pacientes que já vieram pelo Google, mas estão passando em tratamentos e tudo mais, né? Então, como que você vê esse acúmulo, essa base que vai se formando e acumulando de pacientes? Fantástico, era tudo que eu queria quando eu pensei em usar a internet para isso, né? E é muito positivo saber e ver, né, que isso está dando resultado, né? Não era uma coisa que eu tinha visto logo de cara, né? A gente no começo, por desconhecer, né, os resultados, né? A gente tem o temor de perder dinheiro, né? Mas não, eu não perdi nada, pelo contrário, eu ganhei e continuo ganhando cada vez mais, né? E eu vejo isso como uma necessidade, né? Antes eu não via, né? Hoje em dia, para qualquer coisa a gente procura a internet para encontrar alguma indicação, seja de um serviço, né? Qualquer serviço que seja, né? E a gente sempre vê as avaliações, né, para definir qual que a gente vai procurar, né? Então, eu vejo como uma necessidade hoje em dia, né? E aí, Hong, assim, não precisa abrir números, mas qual é a relação que você faz entre o retorno e o investimento? Quantas vezes mais você tem de retorno versus o investimento que você faz com a Abidoc? Olha, essa diferença tem crescido cada vez mais, né? No primeiro mês foi 1 para 1, depois 1 para 2, depois 1 para 3, 1 para 4 e vai subindo, é isso aí. Muito bom. Eu diria que antes os meus atendimentos por internet era coisa de 1%, 2% no mês, né? Pô, agora tá 30%, 40%, entendeu? Então... Muito bom. Não, parabéns, aí sua jornada é exemplar. E aí, Hong, tem mais uma coisa que eu admiro muito no seu trabalho, que é como você consegue, claro, né, tendo o paciente certo aqui dentro da sua clínica, oferecer a melhor possibilidade de tratamento para ele. Então, o que incrementa bastante o ticket da consulta e tudo mais são os tratamentos, né? Não tem como negar. E aí, qual que é a técnica que você usa, qual que é a maneira como você faz para que o paciente entenda que, né, dado uma variedade de procedimentos ou tudo aquilo que você pode oferecer, ele aceitar aquilo e você conseguir não só resolver o problema dele, mas como fidelizá-lo, e aí toda a cascata que vem em volta disso de indicações e referências e tudo mais. Como é que você faz essa questão de embutir os tratamentos corretos, que não são, geralmente não são muito baratos e tudo mais? Olha, primeiro a gente tem que falar do benefício do tratamento, né? Que é possibilitar um ganho de funcionalidade, né? Então a possibilidade de retornar às atividades físicas, ou mesmo, que é o mais comum, né? O paciente que é fisicamente ativo, vai para academia, pratica algum esporte, deixar de fazer por conta da dor, né? Outros casos é o trabalho, a gente deixa de trabalhar, né? Deixa de viajar, tem paciente aposentado que adora viajar e não consegue por causa da dor. Então, dizer que com o tratamento ele vai conseguir voltar a fazer o que ele fazia antes, esse é o principal, né? E focar nisso, né? Não só no preço do tratamento, mas a possibilidade de retorno à atividade física normal, a vida normal, né? A rotina de vida, né? E é o que geralmente o paciente com dor crônica ou dor aguda quer, né? Ele quer se recuperar logo, ele te procurou para isso, né? E é uma responsabilidade que eu trago na consulta, eu falo, olha, eu trabalho com isso há muitos anos, né? E com o tratamento a ideia é que você consiga retornar às atividades diárias, né? E isso é que o tratamento pode proporcionar, né? Menos sofrimento, né?
e qualidade de vida, né, que é o principal, né? Lógico, a gente tem que respeitar, né, o que o paciente tem condições de pagar numa consulta, né? Mas a gente também tem que falar, olha, esse tratamento ele traz esses benefícios, né? Então, quem está disposto a melhorar mesmo com o tratamento, paga sem problema algum, né? Tem outros que realmente a gente tem que respeitar a condição financeira do paciente, né? Mas eu acho que isso daí é contornável. Digo, eu ofereço possibilidade de pagamento, né? Divide no cartão, entendeu? Eu acho que isso também facilita, né, a pessoa a se organizar para realizar o tratamento, fazer o orçamento e tal, né? Mas eu respeito bastante o paciente, né? A definição é dele, se ele quer ou não realizar o tratamento, né? E eu tenho que deixar bem claro as vantagens de realizar, né? É isso. Legal, muito bom. E Hong, para a gente finalizar, né? Eu queria que você fizesse um retrospecto aí e pensasse, né? Quando a gente começou o processo, como você imaginava que você estaria nesse momento agora, 6 meses depois da parceria, do início da parceria, e como você se vê daqui 6 meses ou mais? Olha, nesses 6 meses de parceria eu só cresci, né? Então, não sei se eu fiquei mal acostumado, entendeu? E eu quero crescer mais. Então, daqui a 6 meses, eu acho que a gente cresceu muito mais, né? Porque está sendo uma coisa exponencial, né? E eu estava até conversando com vocês, falando, pô, será que vale a pena investir mais? Porque eu fiquei mais animado, né? Ainda tenho janela na minha agenda, entendeu? Então, sempre tem um pouco mais para caber, né, na minha agenda. Então, é isso. Sensacional. Isso eu acho que é um ponto muito bom, assim, dessa cabeça que você falou, nesse mindset mais empreendedor, né? De olhar mais para o retorno sobre o investimento do que só sobre o investimento em si, né? Porque senão você olha para ele e fala, é caro. Mas o que é caro, né? Se você tem um retorno muito maior do que aquilo lá, ele se torna barato. Assim, eu gosto muito do meu trabalho, né? Eu gosto de usar o meu trabalho para ajudar as pessoas que estão adoecidas, né? E poder usar o meu trabalho para ajudar as pessoas que precisam da minha ajuda, isso é muito gratificante, né? Então, conseguir captar esses pacientes para realizar o trabalho que eu gosto de fazer, né? Isso é incrível, né? Eu trabalho com aquilo que eu gosto, né? E conseguir oferecer mais o meu trabalho, mais o meu serviço para quem precisa, né? É tudo que eu quero, né? Enquanto eu estiver jovem, né? E querer trabalhar mais, né? Não só pelo ganho financeiro, lógico que isso, né, nos anima cada vez mais, mas poder usar o meu trabalho e fazer a diferença na sociedade, né? No meio que eu trabalho, né? Isso é muito legal. E assim, os depoimentos que eu conquistei, aquilo lá para mim não tem preço, né? Poder oferecer qualidade de vida para as pessoas que sofreram tantos anos, né? E pacientes que têm histórias únicas, cada um tem uma história incrível, né? E isso é muito bacana de eu poder ter ajudado, né, ela a conquistar isso, né? Isso é uma realização da profissão, né? E poder usar a internet para captar mais histórias, né? É incrível, assim, é incrível. Muito legal. E a gente fica super feliz de poder participar de alguma forma dessa sua jornada aí, de fazer o encontro de quem precisa ser ajudado com quem consegue ajudar, né? Então a gente... E assim, sozinho a gente não é nada, né? Digo, eu não trabalho sozinho, eu tenho colegas que são minhas indicações, né, para muitos pacientes, né? E tudo que eu conquistei hoje não foi sozinho, eu não seria ninguém sozinho, né? Eu sou uma etapa do tratamento, né? Assim como muitos outros colegas, né, da área da saúde, né? E usar a internet para captar esses pacientes, né? Até é incrível, está sendo incrível, estou tendo retornos muito rápidos, entendeu? E com cada vez mais animado para fortalecer mais ainda a parceria.
Bom, né? que assim seja. É isso. Então tá bom, doutor Fernando Hong, muito obrigado aí pela sua trajetória, pela sua confiança na gente, a sua persistência com a gente aqui. É uma honra poder ter você como... Eu acho que foi muito bom ter conhecido sua empresa, Marcelo. Eu acho que foi num momento perfeito para mim, né? Eu já trabalhava há um tempo com isso, mas era muito tímido, né? E com a inclusão da sua empresa no meu trabalho, foi um crescimento significativo, né? E eu quero, lógico, né, manter essa parceria, né, continuar crescendo, né? Porque a gente fica mal acostumado, a gente não quer menos do que isso, né? A gente não quer parar, né? E vamos lá, vamos junto. Sigamos em frente. Tá certo. Obrigado, doutor. Nada, Valeu. que isso. Foi um prazer ser aqui, viu? Valeu.